Olá, meu povo! Boa noite, povos e povas! Como vocês estão? Como foi o dia? Como foi o trabalho? Botando esse jazzinho aqui para relaxar e a gente começar a noite. Boa noite, Brenda. Boa noite, Carla. Tudo bem com vocês? O pessoal ainda está entrando. Boa noite, tudo bom, linda? Tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho. Eu adoro jazz, gente. O jazz, ele me traz assim um relaxamento, assim, eu acho maravilhoso. Pra gente começar a noite relaxando, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um efeito. Ah, não vou mexer em efeito nenhum agora, não. Deixa do jeito que tá. Pronto. Boa noite. Boa noite, povos e povas. E aí, gente? Eu falo sempre da lei do perfeito. Gente, eu tô mexendo aqui para diminuir o som, para vocês me ouvirem. Pronto, eu acho que fica bom assim. Porque teve uma live que foi do Café Sem Censura, que eu gravei com a música de fundo, mas depois quando eu fui ver, eu achei que a música estava abafando a minha voz, porque acabou ficando alto demais. Aí eu quero assim uma música de fundo, mas bem baixinha. Acho que desse jeito tá bom, né? Responde aí, gente, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o som? Como que tá a minha imagem? Tá boa? Vocês estão ouvindo bem? Muito bem. Então, vamos lá falar. Eu falei muito para vocês das leis, né? Das leis que norteiam os emaranhados sistêmicos e que norteiam as relações sistêmicas, né, entre as famílias, né, que são elas a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia, né? O Bert Hellinger, ele tem um livro chamado Um Lugar para os Excluídos. Porque o que diz a lei do pertencimento? Que todos pertencem, né? Inclusive aqueles abortos provocados ou não, pessoas que morreram, ex-marido, ex-mulher, filhos de outros casamentos, ou que nem tenha sido de casamento, mas filhos, seja em qualquer relação, até inclusive aquela pessoa que teve o seu filho, né? A mãe ou pai do seu filho, mesmo que você não tenha tido uma relação duradoura, todos devem ser incluídos, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha história de vida para poder ilustrar essa questão da exclusão. Por quê? Que isso me veio assim uma intuição muito forte de compartilhar isso com vocês. Porque eu fiz uma constelação familiar semana passada, na quinta-feira, com a minha mentora e professora Priscila Elmura, que eu amo de paixão, né? Muito boa, assim, maravilhosa. Como ela chama todos nós, né, de maravilhosos. Então, ela também maravilhosa, Priscila Elmura.
E aí eu vou contar desde o início para vocês entenderem. Eu acho que ilustrando fica melhor, né? E vou contar a minha história. Então, eu sou a filha mais velha de 2 irmãos, né? Na minha família de origem eram meu pai, minha mãe, eu e meus 2 irmãos mais novos, né? Quando eu nasci, meu pai, meu avô e minha avó foram escolhidos pela minha mãe para serem os meus padrinhos, né? Até aí tudo bem. Aí eu comecei, né, a minha vida social lá na escola, como qualquer criança. E quando eu comecei a alfabetização, eu não tinha assim muito interesse no que estava sendo ensinado, né? Então eu chegava sem muito conteúdo do que a professora tinha que ensinar. E assim foi, na época chamava de primário, né? Hoje é ensino fundamental. E assim foi a minha vida no primário, né? Até a 4ª série. Então eu tirava notas baixas, né? De regular a baixas. Todo ano eu ficava de recuperação e passava raspando todo ano. Eu me lembro que eu estudava numa escola num determinado bairro, né? E eu tinha bastante convívio, né? Com meu avô, com a minha avó. Depois a gente se mudou para um bairro mais distante. Então, assim, o meu convívio com os meus avós ficaram mais distantes, embora a minha avó sempre tenha estado presente, né? Quando eu digo meus avós maternos, né? Minha avó materna. Pois bem, aí quando eu mudei de bairro, eu também mudei de escola. E eu já tinha sido alfabetizada e eu estava no primeiro ano, na 1ª série, né, do ensino fundamental, né, que na época era chamado de primário. E não sei se por conta de que a outra escola era mais fraca e essa era uma escola mais forte, eu ter me mudado também no meio do ano, e eu ter esse problema de concentração, né? Então, aí eu lembro que no final do ano a professora entregou o boletim, né, para os alunos, para os meus amiguinhos, e falou assim: olha, para quem eu entregar o boletim é porque passou de ano e a pessoa está de férias. E aí ela foi entregando. E as pessoas fazendo aquela festa, passei. E eu fui a única que não recebi o boletim. Então, eu comecei a me sentir diferente a partir daí, né? E essa cena me marcou muito. Claro que não deve ter sido só eu que não recebi o boletim, mas eu lembro, né? Porque a maioria passou de ano e recebeu o boletim. Eu não recebi o boletim. Então, e aí posteriormente os meus irmãos também entraram na escola, né? E começaram ali o ensino. E eles também eram ótimos alunos, né? Eu via minha mãe dizendo, escutava a minha mãe dizendo que ela era ótima aluna, que ela recebia medalhas e tudo mais. E eu falava, gente, o que tem de errado comigo, né? E, obviamente, claro, existia uma cobrança, né, de que eu seguisse ali aquele padrão, né, que eu seguisse um padrão, né, e necessário, inclusive, né, porque eu precisava ser instruída, né, eles estavam me formando, né, então precisava haver uma formação ali, né. Mas eu tô explicando tudo isso para dizer para vocês que
a personalidade de uma pessoa, ela é formada com as vivências dela, né? 50% do que ela traz de nato e mais 50%, não, acho que 40% que ela traz de nato e mais 60% mais ou menos assim, das vivências dela, né? E aí a criança, ela vai vivendo e tudo que vai se reafirmando vai virando verdade absoluta sobre o que ela pensa sobre ela mesma, ou seja, crenças ou, dependendo da crença, uma crença limitante, né? Então, eu via assim, todo mundo, né? Minha mãe, meus irmãos, todo mundo, poxa, mas todo mundo é bom, todo mundo é inteligente, mas e eu não sou, por quê? E assim, aí eu fui me desenvolvendo e fui amadurecendo. Aí mudei de escola. Ah, e tinha também as professoras, que nem deviam estar naquela função de professoras, porque não sabiam direito, não tinham a menor psicologia em como lidar com uma criança, né? Então, elas adulavam, né, aquelas alunas, aquelas minhas amigas que tiravam notas maravilhosas, notas boas, e a maioria das minhas amigas tirava mesmo, né? E se tinham maus alunos, né, alunos que tiravam nota baixa, eram os meninos, mas as meninas todas tiravam notas boas, né, e eu não. Então eu falava, gente, tem alguma coisa de errado comigo. Só que assim, tem gente que leva de boa isso e fala, ah, tá bem, tem mesmo, eu sou diferente e pronto. Só que eu não, eu queria suprir as expectativas daqueles adultos ali que me cercavam, né? Então, assim, a professora adorava aquelas alunas que tiravam nota boa, né? Os alunos também. E a mim, assim, não gostavam, até porque muitas vezes, assim, eu fui hostilizada, né? Na própria infância, pela própria professora. Eu acredito que hoje as pessoas estão sendo muito melhor instruídas, né, na faculdade, nas suas formações, e não agem mais daquela forma, mas havia um preconceito, inclusive das próprias professoras, né? Então, eu fui formando a minha personalidade, assim, né? Tem alguma coisa errada comigo, tem algo que, né, muito errado. E aí quando chegou no ginásio, eu passei a me esforçar bastante, então eu conseguia pelo menos tirar notas razoáveis, né? Por enquanto estava tudo girando em torno de escola e notas, porque a minha vida era essa, né? Até que, aí vamos dar um salto maior, eu comecei o meu trabalho e os problemas ressurgiram, né, quando eu comecei o trabalho, porque eu, em determinados ambientes, eu sou funcionária pública e trabalho há 24 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, e no serviço público você está inserido em um contexto social. No serviço público, assim como também numa empresa, né? Você sempre está convivendo ali com um grupo, com uma equipe, com pessoas, né? E eu era em determinados locais mais hostis, em que existem pessoas mais hostis e mais agressivas, eu era sempre o bode expiatório daquele ambiente ali. Em alguns lugares eu sofri inclusive assédio moral. O que é um assédio moral? É quando o grupo
ou a maioria das pessoas que formam aquele grupo ali, tratam uma determinada pessoa com hostilidade. Pode ser uma hostilidade externada, ou pode ser uma hostilidade velada. Geralmente é uma hostilidade velada. Então fazem pressão, jogam piadinha, tratam com hostilidade. Quem tá de fora, se não prestar atenção, não percebe, mas a pessoa que está sendo atingida percebe, tá? Voltando à época da escola, em alguns momentos, desde quando eu comecei na escola, também tinham amiguinhos que ali me pegavam de bode expiatório também, né? Então, assim, passei por muitas coisas, por muitas situações em que eu vivi, e aí eu tô ilustrando isso aqui só para dar um exemplo para vocês, vários exemplos, mas assim, muitas outras situações em que eu vivi algo do tipo que eu me sentia como se eu fosse devedora daquele grupo ou daquelas pessoas, como se eu devesse seguir um determinado padrão ou dar para aquelas pessoas aquilo que elas queriam, da forma como elas queriam. Então, eu segui a minha vida sem me sentir livre para ser eu mesma, né? E eu acho que foi por causa disso que eu fui buscando as terapias, né? Então, eu comecei a procurar muitos livros de autoajuda. Era a psicologia e a religião que me atraíam. Então, eu comecei a estudar muito sobre psicologia e comecei a estudar muito sobre religião. Eu frequentei várias religiões, mas não consegui me filiar a nenhuma delas. Por quê? Uma determinada coisa que a doutrina de uma religião explicava me caía bem, mas outra coisa não me caía bem, entende? Então, assim, nunca uma religião era o suficiente para me suprir, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu não precisava ser de nenhuma religião para eu ter fé. Eu sou espiritualizada, eu sou espiritualista, mas eu não tenho uma religião, né? Eu conheci várias. A que eu mais me identifiquei foi a religião espírita, né? Então, assim, eu entendo bastante coisa da religião espírita e até de outras também. E comecei a fazer a faculdade de psicologia, né? E sempre sonhei em juntar as duas coisas, psicologia e espiritualidade, e trabalhar desta forma. Mal sabia eu que esse tipo de trabalho que eu queria fazer estava ligado não à psicologia enquanto ciência, mas estava ligado às terapias holísticas. Nas terapias holísticas, a gente tem uma liberdade maior de usar a nossa sabedoria, nós que somos trabalhadores da luz, né? E até que, uma vez estudando psicologia, eu me deparei com algo chamado constelação familiar sistêmica ou sistêmica familiar, tanto faz. Eu falei, que diabo é isso? E aí eu fui ler sobre e achei muito interessante. Eu fiz algumas constelações, né, na minha vida. A primeira que eu fiz não me disse muita coisa, porque para você fazer uma constelação e ela pegar fundo em você, você já tem que estar num processo de autoconhecimento mais evoluído.
Não que a primeira não valha nada, a primeira já é o início do processo de autoconhecimento, porque tudo é um processo, né? Só que a nossa alma é lenta, ela é lenta para entender determinadas coisas. E é como se fosse você tirar as camadas da cebola. Não tem a cebola? A cebola não tem várias camadas? Então você pega a cebola, né? Você vai fazendo uma terapia aqui, vai tirando uma camada, vai entendendo alguma coisa que tá na superficialidade, vai fazendo outra terapia ali, vai tirando outra camada, vai entendendo outra coisa, e por aí vai, até chegar no miolo da cebola. E finalmente, na quinta-feira, quando eu fiz a minha constelação, eu finalmente cheguei no miolo da cebola. Olha só, eu que já estudei, que várias chaves já viraram, que já fiz inúmeras terapias, que faço a terapia tradicional, ainda não tinha chegado na raiz. Eu pensava que tinha chegado, mas não tinha. Eu não tinha. Porque enquanto você não chega na raiz do teu problema, a situação ela continua se repetindo. O problema ele continua se repetindo. Enquanto você não acolhe aquele que foi excluído do sistema, o problema continua se repetindo, né? Então, eu vou ilustrar aqui para vocês como que foi a minha constelação. Olha só, deixa eu botar aqui embaixo para mostrar para vocês aqui os bonequinhos. O som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que me disse. Peraí, deixa eu tirar essa música, porque a música está cantada e aí vai acabar me atrapalhando. Aqui, gente. Então, é o seguinte. Quando eu relatei tudo isso, a pessoa que estava me constelando falou assim: está me vindo algo muito forte do tipo, alguém foi deserdado, tá? E deserdado, neste caso, não significa só deserdado em termos de dinheiro, tá? Pode ser também em termos materiais, mas pode ser deserdado em termos de não ter sido reconhecido como fazendo parte da família, tá? E aí eu falei algumas coisas para ela, né, dos meus ancestrais, até que o campo foi mostrando a seguinte situação. Eu, aqui, né? A minha mãe, aqui. Vou botar assim de lado para vocês verem. A minha avó, aqui. E a minha bisavó, aqui. Eu, minha mãe, minha avó, minha bisavó. A minha bisavó, obviamente, casada com o meu bisavô, né? Deixa eu botar para cá assim. E a minha bisavó tinha uma irmã. Tinha uma irmã. Vou botar ela aqui. Assim. Né? Ocorre que essa irmã vivia junto, morava na mesma casa da minha bisavó com o meu bisavô. Eles tinham filhos, a minha avó, que era mais nova, uma irmã mais velha, eu acho que tinha um irmão, tá? Todos filhos deste casal aqui, da bisavó e do bisavô, tá? Ocorre que a irmã dela, isso aqui não parece não,
mas essa bonequinha aqui tá grávida. A irmã dela apareceu grávida. E adivinha de quem? Do bisavô. Então, o que foi feito da irmã dela? A minha bisavó colocou ela para fora, né? E aí ela ficou aqui do lado de fora, né? Saiu, não sei onde foi morar, nem o que aconteceu. E ela teve o bebezinho, né? E a minha bisavó, posteriormente, conheceu uma outra pessoa e casou-se com essa outra pessoa, saiu de casa e deixou o bisavô aqui cuidando dos filhos, né? E aí, essa pessoa aqui, que é a minha tia bisavó, né? Teve um menino. Só que eles, a minha avó e os irmãos, não tiveram contato com esse menino que ela teve, né? Então, o que aconteceu aqui nesse sistema? Esse aqui foi excluído do sistema familiar. E ela também. Mas mais ele, porque ele já nasceu excluído do sistema familiar, né? Embora o meu bisavô tenha dado alguma assistência para ele, ele foi tratado como um filho bastardo, né? Então ele carregou esse fardo a vida inteira como um filho bastardo, né? Então era uma pessoa que deveria se sentir muito humilhada, uma pessoa que não podia se assumir como era, ou seja, como filho desse aqui, né? Uma pessoa que não tinha a liberdade de ser quem era. Alguma semelhança? Vocês conseguem ver alguma semelhança com o que eu tinha falado, que eu senti a vida inteira? Ele viveu a vida toda como se fosse clandestino, né? Porque ele foi excluído do sistema familiar, né? Então, gente, o que acontece? Nessa minha constelação, todo esse meu sentimento estava identificado com esse meu tio-avô. Acho que é isso, tio-avô, estava identificado com esse meu tio-avô, que não foi reconhecido pela família, que foi, de alguma forma não, foi excluído, né? Então, um sentimento de menos-valia, provavelmente ele sentiu, de humilhação, de não poder aparecer, de não poder ter a liberdade de ser quem é, de suprir expectativas, de ter que suprir expectativas, de agir de determinada forma, para não atrapalhar, para não incomodar, né? Veladamente, ele deve ter se sentido o bode expiatório da família. E eu não sei de verdade, gente, se ele recebeu alguma herança. Não sei, tá? Herança agora eu tô falando financeira, né? Eu nasci e eu trago muito forte essa questão da liberdade de querer
ter a liberdade de ser eu mesma, de me expressar, de falar. E agora eu entendi, porque eu estava a serviço de alguém que não pode ser ele mesmo, que não pode ser reconhecido como ele mesmo. Que as coisas tinham que ser feitas às escondidas. Na constelação apareceu que o meu bisavô nunca desamparou esse meu tio-avô, mas eram encontros às escondidas, né? Então era tudo muito assim, velado, escondido, principalmente por causa da época, né? Então eu venho identificada com todos esses sentimentos. É como se eu precisasse por justiça, e aí vem que eu fiz direito, né? Então, assim, também traz, assim, eu estou buscando justiça por quem? E eu achava que era uma coisa e agora eu estou vendo que é por isso, né? Então, assim, buscar justiça, buscar ser reconhecida, né? Ser reconhecida por esse meu ancestral que não foi, né? Muitas vezes eu trouxe comigo o medo do julgamento, que provavelmente ele também tinha, né? O medo do julgamento, porque a mãe dele... E aí eu não estou identificada só com ele, eu estou identificada com toda essa dinâmica, porque a mãe dele também apareceu muito perto de mim. Então ela foi julgada. Então o medo do julgamento também sempre me acompanhou muito e me atrapalhou muito na minha vida. E graças a Deus hoje eu me desprendi desse medo do julgamento, porque assim, eu tô aqui falando e assim, eu não tô me importando com o que estão pensando do que eu estou falando. Sinceramente, não estou. Quem quiser escuta, quem não quiser não precisa ficar aqui, ninguém é obrigado, tá? Eu tô falando para quem quer me escutar, para quem eu vou agregar alguma coisa, o meu falar, né, para as pessoas que se identificam comigo. Quem não quiser me ouvir não é obrigada a ficar aqui nesse canal me ouvindo. E eu não tenho medo nenhum do que eu tô falando, porque eu sei que eu só estou fazendo um bem, compartilhando toda a minha sabedoria e tudo que eu estudei com quem quer aprender, né? Então, foi isso que o Bert Hellinger ensinou sobre a lei do pertencimento. Todos os que foram excluídos, de alguma forma, todos ou tudo, né? Porque inclusive sentimento que foi excluído, de alguma forma vai aparecer. Em algum momento vai aparecer. Por quê? Porque Deus quer castigar? Não. Porque o campo sistêmico, lembra, gente, tudo no mundo é energia, né? E para que a energia flua de uma forma harmônica entre as pessoas, entre o mundo, entre a natureza, precisa haver o quê? Equilíbrio, né? Então, quando esta situação, esse emaranhamento, né, a gente chama de emaranhamento sistêmico, quando ocorre um imbróglio, um problema, né? Então, onde que aconteceu esse emaranhamento sistêmico? Aqui, no casamento da minha bisavó com o meu bisavô, né? E esse triângulo aqui. Houve um triângulo aqui, olha só. Um triângulo aqui. Minha bisavó, meu bisavô e a tia bisavó. E ela teve o bebezinho. Vocês estão vendo, gente? Aqui, ó. Ela teve o bebezinho. E houve também
um triângulo aqui, ó. Porque essa aqui também arrumou uma pessoa, né? Então, houve um triângulo aqui. Então, o imbróglio começou aqui, né? Então, assim, toda vez que há um emaranhamento sistêmico, com esse imbróglio, houve o quê? Uma exclusão. Quando há uma exclusão do sistema, o que acontece com o sistema? Desequilibra. Então, as forças energéticas do sistema, elas vão manipular os elementos, que são o quê? As pessoas, para que o equilíbrio do sistema familiar volte. Como naquela geração ali não foi possível, vai para a próxima. Se na próxima também não resolve, vai para a próxima. Se na próxima também não resolve, vai para essa aqui. Aí alguém aqui vai aparecer com as características ou com os sentimentos. Para quê? Para trazer esse aqui de volta e colocar ele no sistema. Então, vai vir uma pessoa com sentimentos, com características parecidas ou com vivências parecidas com essa aqui, para essa aqui, ver se essa aqui resgata a situação e volta ao equilíbrio, né? Então, mais uma situação que aconteceu, que eu trouxe, né? Que eu herdei da linhagem feminina, foi que quando a minha bisavó foi traída pelo meu bisavô e pela irmã dela, eles sentiram uma mágoa muito grande, né? Ela sentiu uma mágoa muito grande, ela sofreu com isso, né? E ela sentiu raiva do bisavô. Ela foi embora, inclusive, ela largou o bisavô, né? Com isso, ela desenvolveu uma crença que foi passada para as gerações seguintes, uma crença limitante de que o homem era muito ruim, né? Então, assim, inconscientemente, ela excluiu o masculino, né? Então, assim, é um pensamento como se fosse assim, era melhor eu não ser casada, porque homem traz sofrimento. Então, era melhor eu não ser casada. Essa crença, ela vai sendo passada para as outras gerações. Então, foi passada para minha avó. Tudo isso é inconsciente, a pessoa não tem consciência, mas é passado, tá? Então, assim, isso não quer dizer que a pessoa não vai casar, ela vai. Mas ela não vai conseguir se entregar totalmente àquela relação, entende? Então, assim, geralmente vão ter conflitos nas relações com os maridos, né? Então, passou para minha avó essa crença limitante, passou para minha mãe essa crença limitante, passou para mim essa crença limitante. E aí, o que aconteceu comigo? Além de todo esse sentimento que eu tinha de inadequação, eu tive muita dificuldade de me relacionar com homens, sabe? Tanto de amizade como de relacionamento mesmo. Eu tinha os relacionamentos, mas eu não conseguia me fixar nos relacionamentos, né? Eu tinha uma certa raiva dentro de mim, era uma raiva inconsciente, mas era raiva de homem, entendeu? Então, assim, eu queria me relacionar no meu racional,
Mas no meu irracional, eu repelia os homens. Isso até é energético, né? Porque aí você não sabe por que que você tem o dedo podre, por que que você não atrai determinadas pessoas, você não sabe, né? É porque isso está muito no inconsciente, é uma informação transgeracional, né? E também traz o ciúme. Teve um momento, eu não sou ciumenta com ninguém, mas teve um momento que eu sentia muito ciúme e era só do meu marido, não era mais de ninguém. E eu não sabia de onde vinha esse ciúme. A Brenda tá falando aqui, eu também, mas estou tentando me libertar disso. Sim, Brenda, você tem que acolher a sua dor e acolher aqueles que foram excluídos, se esse for o seu caso. Mas assim, então, e eu fazia terapia e eu perguntava de onde vem isso, e o psicólogo não sabia, sabe, assim. Então o psicólogo fica naquela roda viva de dizer, ah, mas que besteira, não sei o quê, mas isso faz mal, mas não sei o quê. Tá, faz mal, eu sei, racionalmente eu sei, sabe? Mas é algo mais forte do que eu, porque quando tá no nosso inconsciente, é algo mais forte do que a gente, né? Quando a gente não coloca luz no nosso inconsciente, né? Quando a gente não traz para o consciente aquilo que está lá escondido, quem manda é ele, não é o racional. Então fica difícil só falar, né? Só a razão. Fica bem difícil, porque você precisa compreender por que eu tô tendo esse sentimento. E a constelação, ela traz esse porquê. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô tendo esse sentimento? Quando a verdade nua e crua aparece numa constelação, a tua alma sente, não é você. É a sua alma que sente. E aí você fala assim, realmente, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu. É verdade. Quando a constelação ela fica meio que assim, você sai da constelação sem resposta, você sai da constelação meio assim, isso não faz muito sentido, não sei, veio essa resposta, mas não faz muito sentido. É porque não era. Não era ou não chegou na origem. Não foi muito profundo. Mas essa que eu fiz foi. E era isso aqui. Era essa dinâmica aqui que eu estava identificada. Então, o que eu fiz? Eu reconheci o meu tio-avô e disse para ele, sim, você pertence. Eu reconheci a minha tia-bisavó e falei, a senhora também pertence, né? Eu olhei para o meu avô e falei para ele, eu vi o quanto o senhor foi rechaçado pelo que fez. E eu vejo os seus encontros às escondidas, que eram os encontros para ver o meu tio-avô, né? Então tudo ali ficou organizado, reconhecido e incluído no meu sistema familiar, né? Então, pasmem vocês, tá? No mesmo dia, eu percebi que a minha relação com meu marido já mudou. Foi um efeito, assim, muito instantâneo, sabe? Porque algo movimentou dentro de mim. Entende? Então, é isso, gente. É incluir aqueles que foram excluídos do sistema, né? E aí, respondendo a pergunta que eu mesma coloquei lá, para onde vão os excluídos? Eles vão para um lugar
um lugar que parece um limbo e ficam ali aguardando que alguém do sistema familiar venha resgatar eles e colocar e reconhecer que eles pertencem e que eles fazem parte desse sistema familiar, né? E tudo é em prol do equilíbrio do campo sistêmico, do equilíbrio do campo familiar, né? E aí você colocando, organizando e colocando cada elemento no seu devido lugar, aí sim, esse imbróglio aqui se resolve, as situações se reorganizam, abre espaço para o fluxo de energia do campo fluir tranquilamente, com equilíbrio, e as relações vão melhorando, vão se organizando, né? E isso aos poucos vai trazendo paz ao campo sistêmico familiar, ok? Então, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Vocês têm alguma dúvida? Fica todo mundo quietinho, né? Vocês não têm dúvida? Entenderam tudo? Eu fui clara ou estão tímidos de perguntar alguma coisa? Deu para entender bem, Brenda? Gente, então eu vou dar um recadinho para vocês. As pessoas que estiverem presentes aqui, eu esqueci de falar isso no início, mas os que tiverem... Ah, que bom, Brenda, então sinal que eu fui bem clara. As pessoas que estiverem presentes aqui até o final, eu vou mandar um link para uma live /aula. Ah, você é muito clara, obrigada, que bom. Então eu vou fazer uma live, acho que é dia 28, né, Brenda, que eu marquei. Depois eu falo direitinho qual é a data, mas eu acho que é dia 28, às 20 horas. E vou fazer uma live só para as pessoas que estão presentes aqui, tá? As pessoas que estão presentes aqui vão receber um link desta aula e lá vai ter uma surpresa maravilhosa para quem estiver presente lá, mas só para quem estiver presente lá e quem esteve presente aqui na aula, aqui na live até o final, tá? Vai ser uma aula imperdível sobre constelação familiar, tá? E eu vou entregar várias coisas ali, vou esclarecer várias situações, várias questões de constelação familiar, vou dar exemplos de casos mesmo concretos. Vai ser assim uma aula /live de graça espetacular, vocês não podem perder. E no final ainda vai ter uma surpresa, um bônus aí para quem tiver presente, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada para quem esteve aqui, para quem esteve comigo até o final, ou para quem não pôde estar até o final, mas esteve até um certo momento. Essa live vai ficar gravada, todas ficam, né? E fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.